Mas só para começar e poder dar uma resposta aqui, né, pra gente do NeuroBP Responde, qual a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas? Qual é a importância da aprendizagem na vida das pessoas? Pense um pouquinho, reflita sobre isso. Eu sou a Karen Deniz, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E eu avisei que a gente ia começar 2022 com tudo. Por quê? Porque 2022 é o ano da neuropsicopedagogia. 2022 é o ano de você colocar a neuropsicopedagogia em ação, de você colocar a neuropsicopedagogia em prática, em movimento. Tem uma curiosidade sobre a utilização do jaleco. Podemos utilizar em outras cores ou somente o branco? Será que só pode usar jaleco branco? Eu sempre falo pra gente não usar jaleco colorido, né? Mas não é colorido no sentido de outras cores. Vou explicar. São jalecos estampados. Sabe aquele jaleco que você não enxerga nada, não entende nada, é colorido, chama atenção, parece um carro alegórico? Então, eu não recomendo utilizar esse tipo de jaleco. Por quê? Muitos de nós vamos trabalhar com crianças e adolescentes. Muitos de nós vamos trabalhar com crianças e adolescentes que não têm foco, não têm concentração ou têm algum prejuízo de aprendizagem. Então, o que a gente quer? A gente quer que ele foque a aprendizagem dele. E aí, gente, a gente só presta atenção naquele jaleco todo colorido. Por exemplo, tem um jaleco que eu acho uma graça, que é um que vem, é cheio de cérebros estampadinho, tem uns que é de cachorrinho. Só que o que acontece? Quando você vai trabalhar com criança com dificuldade de aprendizagem, muitos deles têm falta de concentração, falta de foco. E aí eles vão ficar prestando atenção no seu jaleco. E o jaleco, ele não é para tirar a atenção, para tirar a concentração do seu paciente, tá? Ele é para te dar ali uma vestimenta, para te dar uma autoridade, para separar, né, ali o teu momento de trabalho, que você está trabalhando. Então, assim, é importante a gente usar o jaleco. E aí eu acabo falando colorido, mas é porque não é de cores coloridas. É jaleco estampado. Ou então, aquele jaleco cheio de botão que salta pra fora, igual de pediatra, sabe? Por quê? Porque o pediatra, ele quer que a criança olhe pra ele. O pediatra, ele quer que a criança olhe pro pediatra. Então ela põe ali os ursinhos no jaleco, ela vai com aquele jaleco colorido, cheio de informações. Nós, neuropsicopedagogos, precisamos focar no quê? Na atividade que a gente vai desenvolver com o nosso paciente, na atividade que a gente vai desenvolver para ele focar ali. Mas isso quer dizer que só podemos usar jalecos brancos? Não. Eu já falei que eu juro pra vocês que eu tentei vestir meu jaleco, mas tá muito calor. Mas olha só, meu jaleco novinho que chegou essa semana. Olha a cor dele. Mas ele é um... Que cor que é esse, Jane? Amora? Roxo uva? Bordeaux? Ele é um roxo uva, né? Ele é um roxo, gente. Olha que lindo. É colorido, porque não é branco. É colorido. Olha aqui, ó, a minha login. Olha que fofo, gente. Tem mais um e tem mais, acho que 3 ou 4 pra chegar ainda, tá? Então, esse aqui já tá pronto. Eu quis mostrar pra vocês. Olha só, colorido. Não precisa ser um jaleco branco. Mas, ó, ele é liso inteiro, ó. Não tem detalhes, tá vendo? Tem a minha logo aqui, porque é o meu nome. E aqui, né, neuropsicopedagoga. Ó, Karen, neuropsicopedagoga. Aqui, ó, veja, o bolso dele, ó, reto aqui, não tem nada. Por quê? Porque eu vou colocar esse jaleco, eles vão saber que eu sou a profissional, eles vão ver a autoridade em mim, mas eu não vou estar chamando atenção pro jaleco. Não vai estar todo estampado, não vai estar todo colorido, tá? Eu juro pra vocês que eu tentei usar esse jaleco. Eu vou até tentar pôr aqui pra vocês verem, mas ó, um corte, uma bolinha normal, tá? Ó,
o nome bordado. Vocês podem bordar a logo aqui. O outro eu bordei a logo da NeuroPP. Nesse aqui eu não bordei, porque a logo da NeuroPP é azul, gente. E aí não ia ficar bonito, né? Agora no branco eu bordei. Então assim, posso usar jaleco colorido? Desde que ele seja liso. Pode, claro que pode. Ó, esse aqui é o outro que chegou também. Vejam que lindo, ó. Bordado aqui o meu nome e aqui do lado a logo, ó. No braço. Vou pôr rapidinho aqui, ó. Esse já é um pouquinho mais chicazinhos, né? Ó, punho. Ó, viram? Ó, aqui. Tá vendo? Bordado. Então, assim, pode muito ser jaleco colorido. Não precisa ser branco. Pode ser colorido. Pode usar jaleco colorido? Pode. Pode usar jaleco estampado? Também pode, mas eu não recomendo, tá? Jaleco estampado eu não recomendo. Jaleco liso, colorido, super recomendo. Pode ir de jaleco da palestra? Com certeza, eu sempre vou. Eu adoro usar o jaleco, porque o jaleco é a tua marca, é o teu branding. Você não vai usar uma camiseta escrito Karen Denise, Instituto Karen Denise, Neuropsicopedagoga, Neuropsicopedagogia, NeuroPP, CWB, Neuropsicopedagogia. Você vai usar um jaleco, Gente, se prepare para os jalecos que vão chegar, que são jalecos de calor. Manguinha curta, mas não de professor que não tem manga. Manguinha mesmo, manguinha com botão para dobrar. Vocês vão ver. Eu vou esse ano eu vou fazer um monte de jaleco, porque eu quero ano passado vocês sabem que eu voltei um pouquinho meus atendimentos, mas eu tinha voltado numa outra clínica, né? Antes da gente vir aqui pro nosso espaço, pro nosso consultório, eu fui para uma clínica e lá só podia jalecos brancos. Então eu usei o mesmo jaleco que eu tinha. Eu ia 2 vezes lá na semana, porque o restante eu estava sempre atendendo vocês, os meus alunos, fazendo, né, toda a questão do NeuroPP. E esse ano, só que esse ano não, esse ano eu quero dar palestras, esse ano eu vou fazer um trabalho de atender, né, numa instituição, e aí os meus alunos, inclusive, eu vou dar essa oportunidade deles estagiarem comigo, verem esse passo a passo comigo. Então, assim, esse ano eu vou ter que ter muitos jalecos, porque eu não posso ter um jaleco, 2 jalecos, eu tenho 2 iguais. Então eu não posso ter 2 jalecos, eu tenho que ter vários, né? Até porque a gente, cada dia tem que estar com uma roupa diferente, você não tem um monte de roupa pra vestir? Então, o jaleco para trabalhar você tem que ter pelo menos um para cada dia da semana. Não que seja o jaleco da segunda, da terça, da quarta, mas é importante você ter o jaleco ali para você poder, tipo, tem o jaleco que você atende do consultório, tem o jaleco que você vai dar a sua palestra, né? Tem o jaleco que você vai atender bebês. É diferente do jaleco que você vai atender adulto, entende? Por exemplo, esse jaleco aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse jaleco aqui é lindo. Olha o detalhe desse zíper. Olha o detalhe desse zíper, vocês estão conseguindo ver? Ó, eu vou atender um bebê com um zíper desse, com uma pedrinha dessa que pode sair, um peixinho desse que o bebê pode sair ou não vem engolir? Não, eu vou atender adultos, eu vou atender adolescentes com esse jaleco, eu vou dar palestra com esse jaleco, né? Agora, olha esse aqui. Ó, esse jaleco, tava mostrando, né? Esse jaleco, ele já tem um fecho assim, ó. Aquele zíper normal, ó, não é botão, é aquele zíper normal, mas ele tem aquela bainha que cobre aqui, sabe? Ele vai ter aquela coberturinha. Então, esse aqui é mais indicado para eu trabalhar com bebê. Por quê? Porque se eu tiver que ficar perto do bebê e acontecer alguma coisa, ele não vai ter acesso ao zíper, tá? Não é igual um botão que pode cair, tá bom? Outro jaleco que é legal de você trabalhar com bebê é jaleco transpassado. Tá bom? O jaleco que você transpassa e põe uma amarração atrás. Por quê? Porque o bebê não vai conseguir pegar botões, não vai te machucar. Então, existe jaleco e jaleco para cada coisa. Existe jaleco e jaleco para cada situação. Como as escolas aceitam a NeuroPP? Tá difícil eles aceitarem. Se você tem estratégia, planejamento e vai fazer a diferença para aquela escola, eu não sei, não tem motivo delas não te acolherem, de elas não te aceitarem, para você não conseguir fazer. Só que a gente tem que entender que nós somos profissionais, tá? Nós temos que ter profissionalismo. E o que o profissional tem? Ninguém chega
numa instituição para oferecer um serviço sem um currículo, certo? Você é uma neuropsicopedagoga. Eles não estão contratando. Então, você não vai lá pedir um emprego de neuropsicopedagoga porque eles não vão te contratar. O que você tem que fazer? Você tem que ter planejamento, estratégia e desenvolver um projeto de quais as ações que você quer desenvolver naquela escola. Como que você vai auxiliar aquela escola. E o que você está disposta a fazer, tá? E aí sim, eu duvido que eles não vão te levar em consideração. Como fazer eles aceitarem o NeuroPP? Como eu falei, planejamento, estratégia num projeto. E esse projeto tem que ser escrito. Esse projeto tem que ser escrito. Não pode ficar na fala. Por quê? Porque você oferecer um serviço, um trabalho, né? Você prestar um serviço de neuropsicopedagoga, no senso comum, é diferente de você ser uma advogada. Um advogado, todo mundo sabe o que o advogado faz. Um dentista, todo mundo sabe o que o dentista faz. O professor de educação física, todo mundo sabe o que o professor de educação física faz. Agora, o neuropsicopedagogo, nem todo mundo sabe. Então, você precisa ter um projeto, você precisa ter estratégia, planejamento e ser um profissional, mostrar profissionalismo, tá bom? Devo levar em um atendimento home care 2 caixas, uma contendo instrumentos de avaliação e na outra instrumentos de intervenção? Depende. Você nunca vai fazer com o mesmo paciente avaliação e intervenção, nem no mesmo dia, nem na mesma semana. Por quê? Porque a avaliação é um processo, a intervenção é outro processo. Agora, se você tem vários pacientes ao longo do dia, como eu tinha uma caixa de avaliação, uma caixa de intervenção e eu tinha uma pasta com o plano de sessão de cada paciente, com o acompanhamento de cada paciente, para saber o que eu ia usar naquela sessão com cada paciente. Então, sim, eu tinha 2 caixas, porque eu tinha vários pacientes no mesmo dia e cada um estava num processo. Eu tinha avaliação, eu tinha intervenção. Agora, se é para um paciente, não, porque o processo de avaliação é um processo que tem começo, meio e fim, e ele não se mistura com a intervenção. Bem como a intervenção é um processo que tem começo, meio e fim e não se mistura com a avaliação, tá bom? Mas se você vai atender mais de um paciente, eu tinha 2 caixas, porque pra mim era mais organizado. Aí eu tinha uma pasta, né? Uma pasta tipo fichário, assim, que eu tinha as pastinhas L, eu tinha uma pasta L pra cada paciente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ó. Só esse aqui não é o que eu tinha na época, tá? Esse aqui é novo, vocês podem ver. Mas eu tenho essas pastas L, ó. Eu uso cada cor para uma coisa, tá bom? Por exemplo, eu uso pasta L clarinha para documentos. Tudo que é documento aqui do consultório, documento, eu ponho nas pastinhas L, tá? O que é preto é o paciente que já está no processo de intervenção, tá bom? Por que eu coloco no preto? Porque já vai estar aqui tudo, né, as coisinhas dele e tal. Eu sei que preto pra mim é intervenção, já estou no processo de intervenção, tá aqui. O azul é quando eu começo o processo de avaliação, tá? Então, eu tô com o paciente em avaliação, o documento dele vai estar aqui. Todo o material de avaliação dele que eu for usar naquela sessão vai estar aqui. Então, isso era do home care que eu usava. E hoje eu ponho no meu consultório, é tudo setorizado por cor, por tipo de pasta, por tipo de documento. Então, assim, eu tinha, cada paciente estava na sua pastinha. Então, aqui do lado de fora eu colocava uma etiqueta, né, com o nome dele. Aqui do lado de dentro estavam os documentos dele que eu ia usar, né? Às vezes um teste, às vezes uma atividade de intervenção. O plano dele, o plano de sessão dele, o planejamento total dele estava aqui. E, né, eu tinha pacientes de avaliação também. Então, cada um desses estava dentro de um fichário. Esse eu não vou ter aqui, a minha mão agora. Não. Eu tenho, mas não tá aqui, tá no outro armário lá atrás. Sabe essas pastas que são separadas como se fossem por fichário mesmo? Arquivo, né? Eu esqueço o nome das pastas, gente. Pra pasta eu sou perdida de nome. O que eu fazia? Eu colocava em ordem alfabética e daí, esse aqui é a pastinha da Luísa, esse aqui é a pastinha da Ana. Então, o Ana estava no A, junto com todos os As que eu ia atender, né, que eu tenho de atendimento. A Luísa vai estar no L e assim eu levava, tá? Assim eu levava os meus materiais.
Então, eu tinha uma pasta fichário, uma pasta, também não vai estar aqui, uma pasta de plástico, com plásticos transparentes, com todos os documentos em branco que eu pudesse precisar, uma pasta arquivo, isso mesmo, sanfonada, é isso aí, gente. É isso aí, vocês estão me entendendo. E essas pastinhas que eram os documentos do paciente. E mais as caixas. Então, era isso que eu levava no meu home care, tá? Era isso que eu levava no meu home care. Quais instrumentos qualitativos podemos usar no atendimento neuropsicopedagógico clínico? Qualquer instrumento adequado ao teu público-alvo, adequado à idade, né, daquele paciente, adequado às necessidades. E que a gente, né, que não sejam restritos a outros profissionais e que avaliem as habilidades, né, que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. Você vai ter a tua estratégia, você vai montar o teu planejamento e aí você vai escolher os instrumentos que você vai utilizar, tá bom? Depende muito do teu objetivo, depende muito do teu planejamento, depende muito do teu bolso e depende muito da faixa etária, né? E quais instrumentos a gente tem disponível ali para cada faixa etária. Qual a importância do trabalho da NeuroPP na vida das pessoas? Gente, isso é uma live, né? Só com esse tema. Mas só para começar e poder dar uma resposta aqui, né, pra gente do NeuroPP Responde, qual a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas? Qual é a importância da aprendizagem na vida das pessoas? Pense um pouquinho, reflita sobre isso. Qual é a importância da aprendizagem na vida das pessoas? E aí pense assim, qual é a importância de você potencializar esse processo, de você desenvolver estratégias para que as pessoas cheguem na consolidação desse processo de aprendizagem. Então, essa é a importância da neuropsicopedagogia, porque nós vamos estudar todo o processo de aprendizagem numa perspectiva individual. Por que individual? Porque é uma perspectiva orgânica, biológica, neurobiológica, onde nós vamos entender como que o sistema nervoso funciona, como que o processo de aprendizagem se dá entre, né, todas essas funções cognitivas que nós temos, né, que vão ser processadas pelo sistema nervoso, e aí como que nós vamos potencializar a aprendizagem dos sujeitos. Então, é assim que a neuropsicopedagogia é importante na vida das pessoas, para facilitar, potencializar, descobrir como, consolidar, desenvolver estratégias para o processo de aprendizagem, para que ele seja efetuado, para que ele seja efetivo, para que ele realmente aconteça, tá? Então, assim, se você conseguir descobrir qual é a importância da aprendizagem para o ser humano, você vai entender a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas. Simples assim, porque nós trabalhamos com processos de aprendizagem. E aí que eu falo, muita gente confunde a neuropsicopedagogia com reforço escolar, mas nós não trabalhamos com componente curricular, nós não trabalhamos com reforço escolar, até porque nós não trabalhamos somente com o público da escola, que está na escola. Só que a aprendizagem escolar é uma das aprendizagens que nós trabalhamos, mas nós trabalhamos aprendizagem global, geral, desenvolvimento de todo o processo de aprendizagem. A aprendizagem escolar, para que ela se consolide, nós precisamos de outros processos que consolidem a aprendizagem primeiro, porque para uma aprendizagem escolar consolidar, nós precisamos ter aprendido linguagem, nós precisamos ter aprendido a desenvolver as funções de consciência fonológica, nós precisamos aprender a desenvolver as nossas funções executivas como memória de trabalho, atenção, como planejamento, como controle inibitório, entendem? Memória. Então, essas aprendizagens são base para que você possa aprender o conteúdo escolar, a aprendizagem escolar. Então, a neuropsicopedagogia, ela trabalha com o desenvolver da aprendizagem humana, independente do contexto. Por isso que ela serve para bebês,
por isso que ela serve para crianças, por isso que ela serve para adolescentes, por isso que ela serve para quem quer fazer concurso, para quem quer prestar vestibular, para adultos, para quem quer melhorar o seu rendimento de trabalho, para quem quer, para idosos, para quem está perdendo as suas funções cognitivas e quer tentar ali reconquistar aquilo, reconsolidar, reabilitar funções. Ela serve para pós-Covid, ela serve para síndromes pós-traumáticas, para perdas cognitivas significativas ou leves, entende? Então, essa é a importância da neuropsicopedagogia na vida das pessoas. Proporcionar aprendizagem por meio de estratégia e desenvolvimento cognitivo. Sou professora de educação infantil, me formei agora em NeuroPP e gostaria de saber como fazer para diferenciar o atendimento de cada função. Porque, como professor, você vai trabalhar, você tem uma função como professor. Como neuropsicopedagogo, você tem outra. E é isso que você precisa entender, qual é a função do neuropsicopedagogo. Quando você entende o que é, o que não é neuropsicopedagogia, você entende como desvincular dessa formação de professor. Por exemplo, eu sou pedagoga de graduação, né, neuropsicopedagoga, musicoterapeuta, especialista em ABA, psicomotricista, especialista em neurociência e aprendizagem, especialista em educação infantil. E hoje eu também sou mentora de profissionais. Então, quando eu estou ensinando para os meus alunos sobre neuropsicopedagogia, eu estou sendo professora. Né? Eu estou usando o meu conhecimento sobre a neuropsicopedagogia, eu estou usando a minha experiência enquanto profissional da neuropsicopedagogia, mas eu estou sendo professora, eu estou dando uma aula, eu não estou colocando eles dentro de um consultório e avaliando cada um, intervindo com cada um, que é a minha função enquanto profissional da neuropsicopedagogia, tá? Só que quando você percebe o que é ser neuropsicopedagogo, você consegue perceber quando eu não sou neuropsicopedagoga. Tá? Então, assim, como professor, você tem uma função dentro da sala de aula, uma função, né, de trabalhar ali o teu planejamento, os teus componentes curriculares, enfim. Agora, o neuropsicopedagogo, ele tem outra função, tá? E é isso que você precisa entender. Consigo começar só com testes neuropsicológicos cognitivos? Aplicando para a neuropsicopedagogia, os que podem ser usados na neuropsicopedagogia, os que vão fazer parte do seu plano de avaliação, claro que consegue, porque muitos testes que nós usamos são os neuropsicológicos, porque a neuropsicopedagogia, ela não tem testes próprios, ela vai se apropriar, né, da pesquisa da psicologia cognitiva, da neuropsicologia, porque a própria neuropsicologia se apropria da psicologia cognitiva para trabalhar a avaliação, tá? Deixa eu ver. Como vencer a insegurança? Fundamentando os pilares do conhecimento técnico, né, do embasamento técnico e do embasamento prático, tá? Essas são as duas maneiras para você vencer a insegurança. Porque o que é a insegurança? A insegurança é quando a gente não tem segurança de algo. E a gente não tem segurança de algo que a gente não conhece profundamente. A gente não tem segurança de algo que a gente desconhece. Então, quando você conhecer, né, as bases teóricas e as bases práticas da neuropsicopedagogia, a tua insegurança vai embora. E um bom lugar para você conhecer isso é aqui nesse canal, tá? Nesse canal aqui a gente fala todos os dias sobre neuropsicopedagogia. Como mostrar a diferença da neuropsicopedagogia da psicopedagogia, porque no meu trabalho ainda confundo. Isso é a confusão do século, tá? Vão confundir muito a neuropsicopedagogia com a psicopedagogia. Mas, né, a base da diferença é que a neuropsicopedagogia, como eu falei para vocês, ela vai trabalhar questões, né, do desenvolvimento individual do sujeito. Por exemplo, eu vou pegar um paciente e eu vou avaliar ele e intervir com ele nas funções dele, tanto nas prejudicadas, quanto nas que ele tem já o potencial desenvolvido, quanto as que estão em potencialidade para desenvolver, porque eu vou olhar as bases neurobiológicas, eu vou olhar as funções que são requisitos e pré-requisitos para a aprendizagem daquele sujeito, tá? A partir dele. Então, eu vou avaliar questões neurobiológicas para levar em consideração o meu processo, tá? E eu vou desenvolver o sujeito a partir dele, tá? Eu vou olhar pro sujeito e eu vou desenvolver o sujeito a partir dele, tá? Eu não vou pegar métricas de outros, eu não vou comparar com outros, eu não vou ter influência do meio, eu vou trabalhar
com o sujeito nas questões neurobiológicas. A psicopedagogia, por ter uma base na psicologia social, por ter uma base na psicanálise, ela vai olhar o sujeito, tá? Mas ela vai olhar o contexto daquele sujeito. Ela vai trabalhar uma inclusão global daquele sujeito. Ela vai trabalhar questões sociais, ela vai trabalhar questões afetivo-emocionais, tá? Porque faz parte da base da psicopedagogia. Então, assim, quando você tem um sujeito, por exemplo, que tem uma dificuldade de se inserir no contexto, tem uma dificuldade de aprender, mas porque ele não consegue se socializar, porque ele não consegue fazer parte daquele contexto, porque o contexto que ele vive prejudica ele. A psicopedagogia é super adequada para atender esse sujeito. Agora, se você pega um sujeito que está com uma dificuldade, que é uma dificuldade dele, orgânica, falta de atenção, falta de foco, dificuldade de planejamento, dificuldade de linguagem, dificuldade de compreender, de criar estratégias, de criar o raciocínio lógico, de buscar, né, o desenvolvimento ali a partir das questões cognitivas, a gente vai trabalhar na neuropsicopedagogia, tá? Então, é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Karen, mas então se ele tiver um problema de inclusão, eu não vou trabalhar? Vai, mas o teu foco não vai ser incluir ele no meio. O teu foco vai ser desenvolver ele por ele. Já a psicopedagogia não, o foco dela é fazer esse sujeito ser parte de um todo, tá? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Karen, psicopedagogos têm seus protocolos, aplicação de testes padronizados não restritos? Não sei te dizer, porque a psicopedagogia ela não tem um protocolo tão claro quanto a neuropsicopedagogia, tá? Então, assim, o que tem da psicopedagogia? Eu sei que Jorge Visca, né, estruturou um protocolo e esse protocolo não tem testes padronizados. O protocolo do Jorge Visca, ele tem testes projetivos e provas operatórias piagetianas. Esse é o protocolo da psicopedagogia. Qualquer outro processo, né, é o próprio profissional que vai estar incluindo, mas ele não faz parte. Agora, a neuropsicopedagogia, ela tem como protocolo, ela exige, por exemplo, o psicopedagogo não precisa ter um teste padronizado para uma avaliação, porque ele se embasa nos testes projetivos e nas provas operatórias piagetianas. Já a neuropsicopedagogia, não, eu preciso ter testes padronizados, faz parte do nosso protocolo, tá? É verdade que a disgrafia não é um transtorno específico de aprendizagem, sim um transtorno motor? Não, a disgrafia é um transtorno específico de aprendizagem, que é o transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, na escrita, desculpa, tá bom? Na escrita. Uma criança com distúrbio específico de linguagem pode não ter dislexia? Pode, porque se ela tem um distúrbio específico de linguagem, ela não tem dislexia, ela tem um distúrbio de linguagem, um transtorno de linguagem. Ela pode ter um transtorno de linguagem e dislexia, mas se ela tem um transtorno de linguagem, ela não precisa, não necessariamente ela vai ter dislexia, tá? Ela vai ter o transtorno de linguagem. Cada um tem os seus critérios próprios. No DSM está todos os critérios de cada um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Tenho pós em educação especial inclusiva e neuropsicopedagogia institucional e clínica. Posso atender na clínica? A resposta está na sua pergunta, tá? Olha só, a resposta está na sua pergunta. Você pode atender em clínica? Olha a pós que você tem, neuropsicopedagogia institucional e clínica, tá? Só pode atuar com o NeuroPP quem é formado na área da educação ou da saúde? Essa é a orientação do Código de Ética, sim, tá lá na nota técnica aqui, a área da educação e da saúde que pode atuar. Contudo, entretanto, porém, não existe uma legislação que determine isso, que diga o contrário. Então, se você tem, a princípio, né, o que a própria CBO institui é quem tem pós em neuropsicopedagogia, tá bom? São questões legais aí, gente, que não são claras. Então, como diz um amigo meu,
que é, né, da área do direito, toda lei tem suas brechas e quando não há lei é mais brechas ainda, tá? Então nós não temos lei sobre a padronização da neuropsicopedagogia, quem pode, quem não pode, qual base de graduação, qual base de pós-graduação, tá bom? NeuroPP pode fazer concurso para psicopedagoga? A resposta está na tua pergunta. Se você não for psicopedagoga, você não pode fazer concurso para psicopedagoga, né? Tipo, é meio óbvio. Se eu não sou pedagoga, eu não posso fazer concurso para pedagoga. Se eu não sou psicóloga, eu não posso fazer concurso para psicóloga. Agora, se eu não sou psicopedagoga, como é que eu vou fazer concurso para psicopedagoga? Não tem como também, né? A resposta tá na sua pergunta. Vamos lá. Karen, o médico indicou 30 sessões de psicopedagogia, porém na minha cidade não tem e a mãe me procurou querendo atendimento. O que você me indica? Atender, atende, faz a sua avaliação e faz as suas intervenções aí com esse paciente. Com certeza vai ter tanto resultado quanto, e se não mais, dependendo do caso, em relação à psicopedagogia. Pode atender sim, não tem problema, tá bom? Por quê? Porque o médico não conhece a demanda do neuropsicopedagogo. Então é uma boa oportunidade para você atender esse paciente, para você desenvolver, né, esse paciente e mostrar o seu laudo técnico, mostrar depois a evolução desse paciente e ainda, olha só, gente, fazer network com esse médico, mostrar o que é a neuropsicopedagogia e mostrar a importância da neuropsicopedagogia. Quem sabe você receba muito mais pacientes indicados por ele e por conhecidos dele, porque se você trabalhar bem, eles vão te indicar. Neuropsicopedagogo avalia e faz intervenção de pacientes com TEA. Se ele tiver com prejuízo na aprendizagem, o que é muito comum, sim. A gente não aplica a aba, ponto. A gente não aplica a aba, a gente não vai misturar análise aplicada do comportamento, behaviorismo, a gente não vai aplicar a psicologia experimental do comportamento, tá? Que tá tudo relacionado aí com a aba, mas a gente vai aplicar a psicologia cognitiva, a intervenção neuropsicopedagógica nos sujeitos com TEA, tá bom? Com certeza. Inclusive, eu tenho pós em aba, mas eu tenho pós em musicoterapia. Eu não uso musicoterapia, a técnica os protocolos da musicoterapia na neuropsicopedagogia, que ela perguntou assim, ó, e se o neuropsicopedagogo tiver especialização em aba? Não tem problema nenhum. Eu sou pedagoga, técnico em biblioteconomia, eu sou musicoterapeuta, neuropsicopedagoga, aplicadora de aba, eu não misturo, não faço uma salada mista. Eu vou atender com neuropsicopedagogia, porque eu escolhi atender com neuropsicopedagogia, tá? Se eu quisesse, num outro lugar, num outro momento, num outro espaço, ser musicoterapeuta, eu posso, minha formação. Se eu quiser, meio período do meu dia, ser pedagoga em sala de aula, ser pedagoga e coordenadora escolar, eu posso, minha formação. Mas eu não vou colocar na neuropsicopedagogia, eu não vou trabalhar pedagogia. Na neuropsicopedagogia, eu não vou trabalhar musicoterapia. Na neuropsicopedagogia, eu não vou trabalhar aba, tá? Você pode trabalhar, mas não na neuropsicopedagogia, tá? É bem claro isso. Inclusive tá no código de ética, tá? Ó, um beijo pra você e até mais.